Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo alcance você, onde e quando você assistir a esta mensagem. O tema de nossa mensagem de hoje é soberba. Estamos encerrando a nossa série juntos com os nossos heróis. Hoje iremos olhar para um herói da Bíblia e ver como ele viveu a experiência de viver juntos, de viver comunidade, de viver unidade ao lado do inimigo. Isso mesmo, nosso personagem de hoje não viveu a unidade com Deus e com o povo de Deus como deveria. Ele preferiu abraçar os prazeres do mundo e viver para satisfazer seus desejos pessoais. Hoje iremos refletir na experiência vivida por Sansão ao lado de Dalila. Iremos começar nossa reflexão conhecendo um pouco sobre Sansão. Quem foi Sansão? Sansão significa pequeno sol. Ele viveu por volta de 1075 a.C. Sua história está registrada nos capítulos 13 a 16 do livro dos Juízes. Era filho de Manoá, um homem da cidade de Zorá, da tribo de Dan. Ele foi consagrado desde o ventre da sua mãe para Deus, mas viveu uma vida dissoluta e imoral. Apesar de todos os seus desvios morais, seu nome foi escrito na história dos heróis da fé, conforme podemos ler no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11, verso 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque. Baraque foi o personagem que nós refletimos na mensagem de domingo passado. Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Sansão foi levantado por Deus num tempo de opressão. Israel estava sob o domínio dos filisteus há 40 anos. Seu nascimento foi um milagre. Sua mãe era estéril, até o dia em que o anjo do Senhor lhe apareceu. Ele disse que ela daria à luz a um menino e que este deveria, desde o ventre, viver sob o voto de Nazireu. Este voto se encontra no livro de Números, capítulo 6, do verso 1 ao 6. E isto exigia de Sansão 4 coisas que ele deveria guardar durante toda a sua vida. A primeira, adotar a abstinência total do vinho e de qualquer outra bebida levedada. Segundo, adotar a abstinência total ao fruto da vide, a uva. Ele não podia beber suco de uva e nem comer a própria uva. Terceiro, não podia cortar seus cabelos. Quarto, não podia se aproximar de um cadáver, mesmo se fosse o cadáver de seus pais. Sansão viveu na parte sul de Israel, na região que hoje chamamos de faixa de Gaza. Foi abençoado por Deus com uma força colossal, fora dos padrões humanos. Era um homem imbatível. Diz a Bíblia que ele rasgou um leão, como se rasgasse um cabrito. Ele matou 1000 soldados filisteus com apenas uma queixada de jumento. Seu único problema é que não conseguia
dominar seus impulsos. Embora possuidor de uma força extraordinária, sua soberba o tornara fraco e vulnerável aos seus inimigos. Sansão nos lembra o Homem de Ferro, Tony Stark, herói da Marvel, um homem muito rico, extremamente inteligente e possuidor de uma armadura que o torna indestrutível, mas sua soberba o torna fraco e vulnerável aos seus inimigos. Um homem grande com armadura. Sem isso, você é o quê? Gênio, bilionário, playboy, filantropo. Soberba é uma manifestação de orgulho, de um julgamento de si mesmo como superior às outras pessoas. A soberba se mostra através da arrogância, da autoconfiança exagerada. Todo soberbo é egocêntrico, pois se compreende melhor que as demais pessoas e por isso acredita que todos devem reverência a ele. Assim como o Homem de Ferro, Sansão era soberbo. Confiava demasiadamente em si mesmo e na força extraordinária que Deus lhe havia concedido. Sua soberba o levava constantemente a viver entre os inimigos. Sansão costumava entrar nas terras dos filisteus em busca de mulheres. Em uma dessas idas à terra dos filisteus, Sansão se apaixonou por uma mulher filisteia. Ele decidiu se casar com ela. Seus pais não se agradaram desta decisão, porque ela era estrangeira e pertencia ao povo de seus inimigos. Mas mesmo assim, eles se sujeitaram à vontade dele. Este casamento acabou por não se concretizar. Sansão não tinha comprometimento algum com a missão que Deus confiou a ele: libertar seu povo, o povo de Israel, das mãos de seus inimigos. Sansão continuou indo à terra dos filisteus e se relacionando com prostitutas filisteias, até que um dia ele conheceu uma mulher filisteia chamada Dalila. Quem foi Dalila? Dalila era uma mulher da região do Vale de Soreque. Essa região fazia fronteira entre a tribo de Dan, a tribo de Sansão, e as terras dos filisteus. Ela é a única mulher na história de Sansão que tem seu nome escrito. A Bíblia diz que Sansão a amava, que era apaixonado por ela, mas não diz que ela o amava.
Os filmes de Hollywood nos vendem a ideia de que Dalila amava a Sansão, mas a Bíblia não faz essa afirmação. Até mesmo o seu nome, Dalila, é motivo de controvérsia. Alguns estudiosos afirmam que Dalila significa servidora ou dedicada. Essa afirmação ela é feita quando eles partem da origem do seu nome do idioma assírio. Entretanto, outros estudiosos dizem que seu nome significa dócil, delicada, frágil, quando a sua origem se encontra no idioma hebraico. Contudo, devemos lembrar que Dalila não pertencia ao povo hebreu. Por estranho que pareça, ela foi uma mulher servidora e dedicada ao seu povo, aceitando uma proposta financeira dos príncipes dos filisteus para descobrir a fraqueza de Sansão e dessa forma permitir que o seu povo continuasse dominando sobre os israelitas. Ela estava agindo em favor de seu povo e colocando sua vida em risco por seu povo, pois não sabia como poderia agir Sansão ao saber que ela desejava entregar-lhe aos filisteus. Dalila pede para que Sansão contasse a ela o segredo de sua força. Ele conta a ela uma mentira. Ela não sabia que ele estava mentindo e faz aquilo que ele havia dito a ela. É sua primeira tentativa de enfraquecê-lo. E ela então diz: Sansão, os soldados filisteus estão aqui. E ele se levanta e se liberta dos laços que ela havia preparado para ele. Ele poderia ter se levantado e a matado, ao saber que ela havia tentado de fato lhe enfraquecer. Ele lhe contou uma mentira e ela colocou aquilo em prática com o fim de enfraquecê-lo. Mas sua soberba o tornou tão cego que ele não conseguia ver o que estava acontecendo. Ela pede pela segunda vez que ele lhe contasse o segredo de sua força. Novamente, ele mente para ela, e ela faz conforme ele havia dito. Então diz novamente: Sansão, os soldados filisteus estão aqui. E ele se levanta novamente e se liberta com muita facilidade. E ela então descobre que ele havia mentido a ela pela segunda vez. E ele poderia ter decidido matá-la, porque era a segunda vez que ela estava tentando torná-lo fraco, alvo para os seus inimigos. Mas sua soberba não permitia que ele percebesse o que estava acontecendo. Pela terceira vez, ela pede que ele conte a ela o segredo de sua força. Ele novamente mente para ela, pela terceira vez. Ela novamente faz conforme ele havia dito a ela, e novamente descobre que ele estava mentindo. Esta era a terceira vez que ele se livrava facilmente das amarras, das cordas, dos laços que ela estava preparando para ele. Mas sua soberba o fazia acreditar que ele sempre se levantaria e venceria os seus inimigos. Em todas estas vezes, Sansão poderia ter visto ela como inimiga,
alguém que estava tentando tirar sua força, e então se voltar contra ela e destruí-la. Dalila se arriscou muito em cada uma dessas tentativas. Enquanto ela se arriscava, Sansão, sem compromisso algum com a missão que Deus lhe havia dado, agia sempre pensando em si mesmo. A força que ele recebera de Deus, ele usava para resolver suas questões pessoais, ao invés de lutar pelo seu povo. Certa vez, ele passou uma noitada numa cidade dos filisteus, e ao sair, os portões da cidade estavam fechados, e os portões eram muito pesados, eram portões para impedir a entrada de inimigos, então eram portões muito fortes. E Sansão, querendo sair da cidade, ele simplesmente arranca o portão e o leva em suas costas. Tamanha era a sua força. Entretanto, ele a usava de forma indisciplinada. Ele a usava para alcançar simplesmente prazeres pessoais e se libertar das enrascadas pessoais que ele se metia. O dom que Deus lhe havia dado para servir o povo, para libertar o povo, ele usava para beneficiar a si mesmo. Dalila, essa mulher servidora, dedicada ao seu povo, era também uma mulher dócil, delicada, frágil, e que soube usar do seu lado feminino, da sensualidade feminina, de palavras dóceis, e de tanto insistir, ela acabou conquistando a confiança de Sansão, e na quarta tentativa conseguiu levá-lo a contar o seu segredo, conforme lemos em Juízes, capítulo 16, verso 17. Por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. E Dalila então cortou os cabelos de Sansão. E ela gritou mais uma vez: Sansão, os soldados filisteus estão aqui. Mas dessa vez, Sansão não conseguiu se livrar dos laços que lhe haviam sido preparados. A sua força já não estava mais com ele, havia sido retirado dele. Os filisteus então capturaram Sansão, vazaram seus olhos e o fizeram descer a Gaza. Eles o prenderam a 2 algemas de bronze, colocaram algemas em suas mãos e algemas em seus pés, e o fizeram girar um moinho no cárcere. Os filisteus se reuniram para adorar o seu deus Dagom e oferecer sacrifícios. Neste tempo de adoração ao deus Dagom, Sansão foi levado ao templo para ser humilhado por todos os filisteus. Eles zombavam dele e se divertiam com sua cegueira. Sansão, um homem extremamente forte, foi vencido por sua maior fraqueza, a soberba. Dalila, uma mulher dócil e frágil, venceu por causa de sua virtude, serva dedicada. Afinal, quem é o herói e quem é o vilão dessa história?
Tudo depende de que lado você lê a história. Portanto, eu te pergunto, de que lado você está lendo a história? De que lado você está lendo a sua história? E só existe um lado correto para se ler a história, o lado de Deus. É preciso ler a história a partir da ótica divina. É preciso ler a história permitindo que o Espírito de Deus nos conduza pela história. Jesus é a verdade manifestada em carne, e toda a história humana precisa passar por ele para que possa ser justificada e purificada. A minha história, a sua história, as nossas vidas precisam passar por Jesus para que possam ser justificadas e purificadas. Sansão e Dalila terão suas histórias passadas a limpo no dia do juízo final. Eles prestarão contas de tudo o que fizeram, assim como eu e você também prestaremos conta. Neste dia ficará claro de que lado nós estamos lendo a história. Mais do que isso, ficará claro de que lado nós estamos escrevendo nossa história. A história de Sansão e Dalila não terminou dessa forma. Eu ainda preciso contar o desfecho final dessa história para você que está me ouvindo. Mas quero dizer a você hoje que sua história também não terminou ainda. E se você está escrevendo sua história do lado errado, ainda dá tempo de mudar de lado, de começar a escrevê-la com Jesus. Vejamos então o fim de Sansão e Dalila. Tudo nos leva a crer que Sansão e Dalila morreram no mesmo dia e no mesmo lugar. A Bíblia não diz que Dalila estava no templo adorando ao deus Dagon, enquanto Sansão era humilhado pelos filisteus, mas ela indica que todos os filisteus daquela região estavam no templo. Isso, para os estudiosos, significa que Dalila estava lá, pois ela fazia parte daquela região. Considerando que ela estava lá, eu, Cornélio, não consigo vê-la como os romances e filmes costumam mostrá-la, arrependida de ter descoberto a fraqueza de seu inimigo e levado a se tornar o motivo da alegria de seu povo. Pelo contrário, eu imagino Dalila feliz, assim como seu povo estava. A Bíblia diz que Sansão se apaixonou por ela, mas não ela por ele. Portanto, vejamos como a Bíblia narra o fim da vida de Sansão e Dalila. Quero convidá-los a me acompanhar na leitura de Juízes, capítulo 16, verso 23 ao verso 30. Então, os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagon e para festejar comemorando. O nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo ouviu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes.
E no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor. A oração de Sansão foi a razão de ter recuperado a sua força. A força de Sansão não estava nos cabelos. A força de Sansão, ela era dada por Deus. Então ele ora: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. A motivação de Sansão para destruir os filisteus me faz pensar que ele ainda possuía uma falha de caráter, que ele ainda continuava soberbo. Ele queria destruir, ferir os filisteus, porque haviam vazado os seus olhos. Seria muito mais nobre se ele tivesse feito uma oração dizendo: Senhor, dá-me forças para destruir os filisteus, para que não zombem mais do seu nome. Se nós terminássemos a leitura aqui, a impressão que teríamos é de que Sansão não havia se arrependido, continuava ainda um homem soberbo, apesar da sua cegueira, apesar de ser motivo de chacota dos seus inimigos. Entretanto, o texto continua, e eu quero convidar você então a me acompanhar. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Essa expressão aponta que ele considerava-se indigno de continuar vivo. Certamente por estar arrependido das escolhas erradas que fez ao longo de sua vida. Ele poderia ter orado para que Deus destruísse os inimigos e o mantivesse vivo, mas ele pede que ele também seja destruído juntamente com os inimigos, porque ele se considerava indigno por tudo que havia feito de errado durante a sua vida. Uma demonstração de arrependimento. A continuidade do texto diz: então ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Eu quero encerrar essa reflexão fazendo alguns apontamentos reflexivos. Vou apresentar 4 apontamentos. Primeiro apontamento: Dalila não é a bruxa, a mulher perversa como descrevem os romances e as histórias contadas para as nossas crianças em nossas EBDs. Ela era filisteia e sabia que Sansão era israelita, inimigo número 1 de seu povo. Já havia causado vários danos ao seu povo. Ela sabia de tudo isso, do mal que ele havia causado. Ela fez pelo seu povo, e não me julgue mal, eu vou te escandalizar, mas ela fez pelo seu povo o que a rainha Esther fez pelos judeus. A rainha Esther trouxe o rei aos seus aposentos, lhe ofereceu um banquete, usou da sua delicadeza, usou da sua sensualidade feminina para conquistar o rei e dessa forma prover liberdade para o seu povo, os judeus. A história nos diz que Dalila usou então da sua beleza, da sua sensualidade feminina. Não nos diz que ela se deitou com ele, teve relações, a história não diz isso. Mas ele, apaixonado por ela, deixou-se ser seduzido por ela
E ela assim pôde libertar o seu povo. O erro de Dalila é que ela estava do lado errado da história. Ao invés de se unir a Deus, ela lutou contra Deus. De que lado da história você está lutando? Se você não está lutando por Deus, sua omissão já é um serviço para o diabo. Segundo apontamento, Sansão era um homem soberbo, narcisista, que não respeitava a lei de Deus. Tal era a sua soberba, que desprezou todas as mulheres de Israel, pois não considerou nenhuma delas dignas para ser sua esposa. Está escrito na Bíblia. Sansão foi buscar em terras inimigas mulheres para saciar o seu prazer. Seu erro foi ter desprezado sua aliança com Deus. Eu pergunto a você que está me ouvindo: como você tem se portado diante dos mandamentos de Deus? Com desprezo ou com obediência? Terceiro apontamento: Sansão não foi vencido por Dalila, ele foi vencido por sua soberba. Ele foi escolhido para ser juiz, o libertador do seu povo das mãos dos filisteus. Mas tudo o que ele fez foi flertar com o pecado. Ele foi alheio ao futuro do seu povo. Ele foi um juiz que agiu em favor de si mesmo, movido por sua vaidade e por sua indisciplina. Usou das habilidades e do dom que Deus lhe havia dado para seu bel prazer. Sansão não teve comprometimento algum com a missão que Deus lhe deu. Você foi também chamado por Deus para libertar homens e mulheres da escravidão do pecado. Você recebeu um dom de Deus para servir o seu povo, a sua igreja. O que você tem feito a respeito disso? O quanto você tem se dedicado ao seu chamado como filho de Deus? Qual é o seu comprometimento com a missão que Deus lhe deu? Quarto e último apontamento: Sansão morreu orando. Dalila morreu festejando. Sansão morreu humilhado e arrependido. Dalila morreu pensando ser uma heroína. No último ato de sua vida, Sansão morreu servindo a Deus. Dalila, no último ato de sua vida, morreu provocando a ira de Deus, adorando a Dagon, um deus criado por homens. Sansão teve seu nome escrito na lista dos heróis da fé. Dalila nunca mais se ouviu falar. Portanto, eu digo a você que está me ouvindo: não importa se você tem sido vilão ou herói na vida. Não importa se você tem sido um Sansão ou uma Dalila. Não importa como as pessoas te julgam, te classificam, porque o julgamento dos homens é falho, é tendencioso. Quem de fato é o herói ou o vilão dessa história? Sansão ou Dalila? O que importa de verdade hoje é a escolha que você tem que fazer agora diante de Deus.
De que lado você quer continuar escrevendo sua história? Do lado de Deus ou servindo ao pecado? Você quer viver lutando pelo que parece certo, usando seus dons, suas habilidades, suas virtudes, como Dalila, mas lutando do lado errado na história? Ou você quer lutar do lado certo na história? Você quer viver servindo fielmente a Jesus em santidade todos os dias de sua vida? Ou você quer viver como Sansão, servindo a carne, aos prazeres, e terminar sua vida arrependido das escolhas erradas, lhe restando tão somente uma morte digna? Hoje é o dia para você renovar sua aliança com Deus. Hoje, você que está me ouvindo, é o dia para você dizer: sim, Jesus, eu quero escrever minha história ao seu lado. Sim, Jesus, eu quero lutar o bom combate do lado certo, ao seu lado. Eu quero viver minha vida inteira com dignidade, para que a minha morte seja digna aos teus olhos. Você precisa fazer essa oração. Diga agora, aonde você estiver, pare um pouco, feche os teus olhos e diga: Jesus, sim, eu quero escrever minha história ao teu lado, junto com o Senhor. Eu quero lutar o bom combate ao teu lado, junto com o Senhor. Deus te abençoe. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.